consegue no Rio de Janeiro, pelo menos nessa conversa, né? Sim. Até porque eles devem estar perto ali, né? Eu sou péssima de localização. Acho que é tudo Gávea ali, onde eles estão, não é? Eu não entendo nada. Lagoa, Gávea, é perto. Ô, Pedro, além das informações geográficas do Rio de Janeiro, as informações também do Flamengo e, claro, a informação sobre o Gerson, né? Que é o que preocupa o torcedor rubro-negro. Tudo bem, Mari, Bruno? Pois é, pertinho aqui do Cícero, aqui na Gávea. Hoje a gente está até mais abrigado porque aqui o tempo estava mais esquisito. Então, para evitar pingar nos equipamentos e tudo mais, a gente se abriga. Mas, falando de Flamengo que, enfim, vai embarcar na quarta-feira para os Estados Unidos, vai ali para Nova Jersey, como o Bruno disse, mais na costa leste ali dos Estados Unidos, vai ficar por lá. Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias, fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Enfim, o Flamengo vai estrear no dia 16 contra o Esperance da Tunísia e tá no mercado. O Gerson, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para acrescentar que o Flamengo está fazendo movimentações importantes no mercado em busca de reforços ainda. O nome mais recente que apareceu agora é o de Noah Okafor. É um suíço atacante de 25 anos. O Flamengo está aí em conversas com o Milan, que é o detentor dos direitos do jogador, para trazê-lo. No Mundial de Clubes não dá mais tempo, basicamente, só se essa negociação fosse relâmpago até amanhã, mas para a sequência da temporada. Ele esteve emprestado ao Napoli, campeão italiano, nessa última temporada. Então tem interesse avaliado aí em 15 milhões de euros em torno do valor dele, então o Flamengo conversa para, quem sabe, trazer esse jogador. Está atrás do Carrascal também, já no Dínamo de Moscou, seria em torno ali de 12 milhões de euros, 10 mais 2 de bônus, também conversa, está com muito otimismo em relação ao Carrascal, o colombiano, faz essas movimentações. Do outro lado, pode perder o Gerson? Pode, mas só se o Zenit, de fato, pagar a multa, ou qualquer outro clube, pagar a multa de 25 milhões de euros à vista, de forma integral, rapidamente, sem crédito, sem parcelar, sem mais nada disso. Então o Flamengo está seguro em relação a isso. Gostaria de perder o Gerson? Não, claro que não. É um capitão, ídolo histórico, um jogador muito importante, mas o Flamengo entende que se pagar a multa não tem o que fazer mesmo. E aí o Gerson poderia ser negociado, mas está tranquilo em relação a isso e preparado agora para disputar o Mundial de Clubes muito em breve nos Estados Unidos. Vamos para os números do Gerson, então, por temporada no Flamengo, como o próprio Pedro disse, líder, né, ídolo histórico desse rubro-negro de vários momentos, né? A gente faz o recorte só dessa atual passagem, então de 2023, com 60 jogos, e aí quase todos como titular, como foi em 2024 e como é em 2025, né? E toda a sua minutagem por jogo ali, um cara que, quando ele está disponível, ele joga até onde ele aguentar. Qual o nível de tenebrosidade Gerson pode deixar o Flamengo, Mário Marra? Ótima pergunta, porque você não está falando de dinheiro, você está falando apenas da capacidade técnica e do que ele pode fazer no campo, né? É nível alto, muito alto. O Gerson, desde aquela época do Jorge Jesus, né, assim, ali eu via muito o Gerson como... É impressionante como ele está em todo lugar, como ele está limpando. Porque às vezes você vê o jogo, você pensa como o adversário pode... E aí eu pensava, pode atacar por aqui. E eu olhava, não, acho que por aqui não, porque o Gerson está ali. Então por aqui, como assim? O Gerson não estava ali, ele estava aqui? Era um cara que ia fechando espaço, fechando barreira, fechando... Assim, um espetáculo de jogador, para mim, é um espetáculo de jogador. Com a bola, sem a bola, um jogador que é uma referência técnica, um jogador que faz gol, um jogador... Eu acho um jogador quase que a moda antiga, sabe? Bom, é o titular da seleção brasileira. Titular da seleção brasileira, Então, não pensando no dinheiro, porque aí, Mariana, Bruno, Jailson, não tem como, né? E o Pedro que tá... Não tem como. Pensando no dinheiro e pensando na idade dele, talvez o Flamengo não consiga fazer uma outra venda nesse nível. Porque é uma grana muito alta para um jogador que já teve na Europa e um jogador da idade dele.
Ah, mas ele pode ser campeão do mundo pela seleção brasileira, ele pode ter uma valorização? Pode, essa hipótese não está afastada. Só que é agora que o Flamengo tem a proposta, não tem depois. E a proposta me parece boa. E aí bem boa, na verdade. Ele vai ter 29, é isso, aí já... É difícil ir pra Europa com 29, Bruno. É difícil, é difícil. Muito difícil. Com 28 por esse valor já é difícil. Pensa, né? o Arrascaeta tá brilhando há quanto tempo? Verdade. O Arrascaeta é um jogador que faz muito mais gol, que tem mais convocações para a seleção dele, é assim, jogador de Copa do Mundo, e não saiu, entende? Assim, o Gerson é um jogador que já bateu e voltou, só que ainda assim ele está em mais alto nível sempre. Gente, falei aqui do Jorge Jesus, na época do São Paulo ele chegou a jogar como ponta. Sim, ele fazia gol, a média dele era avaliada por gols ali, né? É um jogador muito, muito valioso. Você acha que vale para o Flamengo fazer esse negócio, Jailson, ou segura da maneira que der, para não liberá-lo de jeito nenhum? Nossa. São dois pontos diferentes para mim, assim. Eu não posso ser hipócrita aqui e falar que no lado financeiro, nossa, ele tem que ter gratidão, tem que ficar, porque é capitão do time, blá, blá. Não. Assim, pro Flamengo, 25 milhões de euros à vista por um jogador de 28 anos, provavelmente não vai ter outra proposta dessa, Acho que sabe? aqui no futebol brasileiro você não vai ver isso. Provavelmente não. Às vezes nem para jogador jovem você vende. Nem para jogador jovem, sim, Mas, na questão esportiva, eu acho que assim, tem uma diferença considerável. Você tá aqui, você tá como titular da seleção brasileira, você tá 1 ano da Copa do Mundo, você tá, enfim, um dos maiores clubes, né, do país. Claro. Então, esportivamente, pro Gerson, seria favorável que ele ficasse no Flamengo. Essa que é a realidade. Só que financeiramente, eu não posso vir aqui falar, pô, você não deveria ir, por exemplo. Não deveria ir porque tem a Copa do Mundo, blá, blá, pô. Financeiramente não tem discussão, gente. É muito dinheiro. Até pro Flamengo, não só pro Gerson. Pro Flamengo também é muito dinheiro para um cara de 28 anos. Então... Mas eu tenho uma pergunta pro Pedro sobre isso, já, Claro. só para complementar, porque assim, o Flamengo ele vê como uma necessidade de vender jogadores, porque assim, eu sei que existem clubes que se bater o dinheiro, embala, vai, pelo amor de Deus que eu preciso desse dinheiro. A gente sabe que normalmente a situação do Flamengo, Palmeiras, eu ia falar outras não, mas acho que acaba aí minha lista, né? Para por aí. Eles têm esse poder às vezes de escolha, de Tem barganha. essa necessidade de vender. Posso responder? Antes do Pedro? Claro. Se tivesse necessidade, não chegaria nem nos 25. Por O menos. Flamengo não tem necessidade. É por isso que o Zenit está falando que vai pagar à vista a multa. Porque se tivesse necessidade, já tinha até saído mais por menos. baixo, até mais baixo. 12. Mas eu digo assim, não é interesse. Mas Pro Flamengo, o valor por ser alto, ele prefere fechar esse negócio do que o bônus da parte esportiva ou tem uma vontade do Gerson? Não sei se você tem essa informação também, claro. Se também tem a parte do jogador querendo fazer esse movimento. Olha, Maria, o Jailson destacou bem aí, porque o Flamengo não tem interesse em negociar o Gerson, mas tem uma multa estipulada. A partir do momento que tem uma multa estipulada e se o clube se dispor a pagar essa multa, basta convencer o jogador a comprar esse projeto, né, ser seduzido por esse projeto, que é depositar a multa e ir embora. O que o Flamengo pode fazer é o seguinte: não negocia a multa, não aceita um valor abaixo disso, não parcelo, não tem possibilidade de parcelar a multa apenas pelo valor da multa de forma imediata. E 25 milhões de euros, até para o Zenit, não é algo muito fácil, né? Da gente passar no débito simplesmente assim, cair o Pix, não é um valor irrisório, pelo contrário, é um valor muito alto. Então, o Flamengo sabe dessa questão, sabe dessas movimentações financeiras do mercado, sabe o valor, o montante que são 25 milhões de euros, perdão. Então fica bem consciente disso, porque se isso acontecer, vai estar bem forrado financeiramente. Teria uma perda, mas voltando um pouquinho lá atrás no começo do ano, houve aquela sinalização proposta do Zenit ali, que aí poderia ter saído até negócio. O Gerson não se dispôs a sair naquele momento, mas não chegou a... Eu não tenho essa informação de que circulou aí de quase 30 milhões de euros, era algo em torno de 18 milhões de euros, mais bônus, podendo chegar a 20 e pouquinho. Então não avançou nesse sentido, o próprio Gerson não quis ir naquele momento. E aí nesse panorama houve a renovação, com desgaste, tá? Não foi o patamar salarial que se imaginava para o Gerson e companhia no primeiro momento, mas ele ficou ali no top do clube
E, em paralelo a isso, houve aquele desgaste de o presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, numa reunião aqui no Conselho, na Gávea, falar o atleta Gerson quer ficar, mas o atleta Marcão, vamos ver, se referindo ao pai e agente do Gerson. Então, há toda uma questão de um desgaste também nesse sentido. Nessas horas um desgaste que pode aflorar diante de uma negociação dessa, e é uma sedução financeira enorme para o Gerson e staff nesse sentido também. Então o Flamengo está resguardado, não quer perder, mas também, se chegar com a multa, aí fazer o quê? Não tem muito, a multa o Flamengo considera bem paga nesse sentido aí pelo Gerson, tanto que houve uma redução ali na negociação, né? Uma drástica redução, mas é um valor de mercado que o Flamengo considera adequado pelo Gerson, por tudo que o Marra falou aí agora há pouco. E sempre que tem, ou como teve, né, nas últimas negociações, essa história do pai, sempre enrolou, né? Sim. Ou teve esse desgaste, né? A palavra, o termo que o Pedro usa é bom, né? Assim, tem esse desgaste, né, na conversa. Vale a gente aqui pontuar, né? De 200 milhões de euros, né? Que é aquele valor absurdo, justamente para ninguém chegar aqui e pagar, para 25 milhões de euros, que mesmo assim já seria um valor alto. Já. E o que o Flamengo pode fazer, acho que isso a gente tem que deixar aqui bem explicado para o fã de esporte, é isso. Você quer o jogador, ele é muito importante para a gente, é o nosso capitão, é o nosso titular e titular da seleção brasileira. Se vocês querem, vocês paguem a multa à vista e o valor integral. É o que o Flamengo está fazendo. Você pode negociar dessa forma. Você quer o jogador... fez com o De La Cruz, né? É o mesmo esquema. Você quer o jogador, você vem aqui e paga à vista. A multa é pronto. Caso não pague à vista, então não precisa conversar comigo. Não tem conversa. Entre amigos, né, gente? Exatamente. Não é o tal do fez jogo duro, né? É meu direito, cara. É o direito, exatamente. Ai, não, então vem aqui. Não, pode levar. Não quer levar um outro também? Claro que não, pô. Liga só pra avisar, né, Marro? Já depositei e cai amanhã. Aí nem não vir, tem então. que fazer. Não quero olhar pra sua cara. Já leva. Mas eu fico pensando na parte esportiva ali, gente. Luiz Henrique. Então. Luiz Henrique, Mas é Botafogo, isso, voando, mas sumiu. aí é ele. Sumiu. Mas Vai aí aparecer é ele. agora. A visão dele. Mas aí é ele. É isso que eu tô falando. Aí o eu... Rubem é o- Neves vai lá e faz o gol que dá o título a Portugal, né? Era um jogador que já era da seleção, que sai do radar porque vai para a Arábia, mas ele já era da seleção. Mas O Gerson já tá garantido. Ele Só já que o Luiz tá Henrique como... também estava na seleção. Mas eu acho que é diferente. O Sim, Gerson tem muito mais tempo, eu sei, né? mas também E continua com um novo técnico. não está mais na Eu seleção. concordo, tá? E também tem a questão Concordo, mas assim, eu acho que o Gerson está no patamar. Não, mas então, em relação a Rubem Neves, rapidamente, a Arábia não está com nenhum embargo, né? A Rússia está lá com embargo, não está disputando as competições europeias. Mas porque deixa de ser num nível mais alto nível competitivo, né? Entendi. Pedro, boa semana aí pra você. Até amanhã, tá? Sim, senhores. Grande abraço e boa sequenciazinha de programa. Isso. 2 minutos. Um abraço. Dá tempo de atualizar a nossa timeline aqui no Esporte. Deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre a situação do Carrascal. Por quê? O Flamengo, no final de semana, aumentou a proposta. E aí o que acontece é o seguinte: com o aumento da proposta do Flamengo, o Flamengo tinha oferecido 10 mais 2, eles tinham negado, tinham pedido 15. Depois o Flamengo ofereceu 11 mais 2, chegando aí a 13. E ao que tudo indica, inclusive com a pressão que o próprio Carrascal está fazendo lá na equipe do Dínamo, pode sair essa negociação a qualquer momento. E caso o Flamengo consiga fechar essa contratação ainda hoje, o Flamengo pode anunciar o jogador e contar com ele aqui no Super Mundial. Vale lembrar que essas próximas 40 horas são decisivas, porque é o tempo e o prazo que o Flamengo tem para escrever novos jogadores no Super Mundial. É o prazo que o Flamengo tem. Por exemplo, o Jorginho vai ser inscrito e o Flamengo pode escrever mais jogadores. Então, se o Flamengo fechar a contratação do Carrascal dentro dessas 40 horas aí que faltam, o Flamengo pode ainda contar com ele nesse Super Mundial, ainda que ele venha de lá da onde ele está, lá do Dínamo, direto aqui para os Estados Unidos e se apresente ao Flamengo aqui nos Estados Unidos. Isso pode acontecer. Não sei se vocês vão lembrar, quando o Flamengo comprou o Matias Vinha, na época, o Flamengo estava fazendo a pré-temporada aqui nos Estados Unidos, isso no ano passado. O Matias Vinha, ele veio
da Itália direto para os Estados Unidos e se apresentou aqui. O mesmo pode acontecer com Jorge Carrascal. Ele pode vir e se apresentar aqui, caso o Flamengo acerte e feche a sua contratação. Vamos esperar para ver. Hoje o Dínamo deve responder mais uma vez o Flamengo e aí o Flamengo vai decidir se joga a toalha ou se faz uma nova proposta para tentar ali, quase que num desespero, contratar o jogador antes do Super Mundial de Clubes. Bom, vamos mudar o assunto agora, falar sobre esse atacante do Milan, que aparece aí para ser o novo reforço do Flamengo. A informação é que Noah Okafor, ele é suíço e joga no Napoli, ele está emprestado para o Napoli e a informação é que o Flamengo estaria negociando para comprar o jogador. Essa informação ela vem lá de fora, a gente, é claro, está acompanhando, a gente está apurando, estou tentando conversar com pessoas do Flamengo até para trazer mais informações sobre esse possível interesse do Flamengo na contratação do jogador, mas, segundo as informações, o Flamengo estaria negociando para comprar o atleta. Vale lembrar que ele, além do Flamengo, Besiktas da Turquia também estaria interessado na contratação do jogador, o que pode talvez dificultar um pouco a situação do Flamengo nessa negociação, mas é claro, a gente vai ficar atento, a gente vai ficar de olho para ver e para apurar realmente o que tem de verdade nisso aqui, mas a informação que saiu agora pela manhã é que Noah Okafor, jogador do Milan, que está emprestado ao Napoli, estaria na mira do Mengão. O jogador tem 25 anos de idade, é um jogador jovem, está numa idade boa, uma idade que ainda tem muito para render, que tem muito para entregar. Isso pode facilitar a negociação do Flamengo com ele. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso. Flamengo